Muito bem, bem-vindos então a mais uma aula de aplicativos informatizados, de informática. Nós estamos no Word e hoje a gente vai aprender a colocar nome nos gráficos, nas tabelas e nas imagens e depois fazer o índice deles. Então até a aula passada a gente já aprendeu bastante coisa, aprendemos a formatar o básico, utilizando aqui meu mouse balançando, ó. Utilizando aqui a guia fonte, né? Ou melhor, na guia página inicial, o grupo fonte, o grupo parágrafo. Depois nós aprendemos a aplicar estilos, tá vendo? Eu cliquei nessa linha aqui que tem o título 2, ele marcou o título 2 e nós aprendemos a aplicar os estilos. Para quê? Para gerar o índice automático, né? Tá aqui o índice. Cadê? Aqui, ó. Então, tudo que tem título 1, 2, 3, sai aqui no índice automático, que a gente chama de sumário. Depois, nós aprendemos também, clicando aqui, né, selecionando o índice. O índice não, né, a linha do estilo. A gente aprendeu a modificar o estilo, tá vendo? Eu vim aqui no botão direito, dentro do estilo, e modificar o estilo, e a partir daí então vim aqui no formatar e fazer a fonte e o parágrafo, né? Vou alterar aqui para vocês verem, né? Vou colocar aqui Arial, é o título 2, então é negrito, 12, né? E vou dar um ok e outro ok. Então olha só, ele mudou, esqueci de mudar a cor, né? Mas olha só, tudo que é título 2 ele mudou, título 1 não. Esqueci de mudar a cor, mas tudo bem. Vou jogar isso aqui para ali de baixo aqui. E aí ele muda tudo ao mesmo tempo, tá vendo? Vou até mudar de novo aqui para vocês verem, botar o preto. Né? Dá para fazer por aqui também, mas eu prefiro vir aqui para vocês verem. Né? A cor é preta. Né? Tudo é automático. Olha lá, ele já muda tudo que é título 2, tá vendo? No trabalho todo. E a mesma coisa com o normal, né, que é o texto básico que você escreve. E hoje a gente vai aprender, então, aprendemos a inserir gráficos e tabelas, e agora a gente vai aprender a colocar nome, né, nos gráficos e tabelas e gerar esse índice. Vamos lá, então. Então, aqui eu vou inserir uma tabela, não vou formatá-la, não vou pôr dados, nada. Venho aqui no inserir, tabela, e vou escolher uma tabelinha assim. Pronto. Como eu insiro o nome nessa tabela? Primeiro passo, clico no meio dela, venho aqui na guia referência e venho aqui em inserir legenda? Não. Venho aqui no inserir legenda e depois a gente vai vir aqui no inserir índice de ilustrações. Então, inserir legenda, ó. Ele já entendeu que era uma tabela e colocou tabela aqui, tá vendo? Eu já tenho aqui tabela, figura, equação, não tenho gráfico, vou ter que criar o gráfico quando a gente for fazer. Então, tabela. Ele já aparece para mim em tabela 1, aí eu escrevo aqui 2 pontos, dou um espaço, dou o nome da tabela, né? Nome X, né? Desta tabela. Sempre que eu tenho isso, eu preciso colocar fonte, então fonte, 2 pontos, própria, vamos supor que você que criou essa tabela, e aí eu dou um ok. Automaticamente, como eu cliquei dentro da tabela, ele vinculou esse nome a essa tabela, e se você clicar aqui, tá vendo, você vê que ele ficou mais, como é que chama? Escurinho, né? Igual quando a gente clica dentro do índice, porque isso daqui ele é como é que chama? Ele é automático, ele vem dentro. Então, se eu colocar uma outra tabela aqui, e isso acontece com gráficos também, com tudo, tá? Por exemplo, coloquei outra tabela aqui e vou nomear essa outra tabela, perceba que como ela está antes, automaticamente isso aqui vai virar 2 e a nova tabela vai virar 1. Né? Então, referência, aqui, inserir citação, não, inserir legenda, aqui. Olha lá, ele já virou a tabela 1, ó. E quando eu colocar aqui, tabela, vamos lá, nome Y,
nome y, fonte própria, beleza, ponto final, ok. Ah lá, automaticamente essa virou 2, essa virou 1. Então, e tabelas, a gente põe o nome em cima, gráficos e imagens a gente põe o nome embaixo, tá? Então isso ele faz já automático, vocês vão ver. Então, colocamos a tabela aqui, por exemplo, no cronograma, vamos colocar, sei lá, aqui no considerações finais, aqui ó, pronto, vamos colocar nesse item aqui um gráfico. Então, vamos lá. Na verdade eu vou colocar aqui pertinho mesmo, vai, para ficar junto aqui. Então aqui no discussões e resultados eu vou pôr um gráfico. Vou pôr qualquer gráfico, né? Não vou formatar o gráfico, nada. Só vou escolher um gráfico aqui, colocar só para ele estar aqui. Esperando a boa vontade dele trabalhar. Muito bem. Vou diminuir um pouquinho o tamanho do gráfico. Opa. Vou diminuir mais aqui o tamanho do gráfico, para ele ficar inteiro aqui na tela. Então, muito bem. Estou aqui com o gráfico. Vou fechar aqui o suporte do Excel do gráfico. Quando você clica no gráfico, ele abre, né, essa guia, onde você aparece ali o suportinho do Excel para você mudar os dados do gráfico. A gente não vai mexer nisso aqui. Então, como é que eu faço? Mesmo processo. Eu clico no objeto. Lembra, no outro eu cliquei dentro da tabela. Aqui eu vou clicar no gráfico. Não é nenhuma parte de dentro do gráfico. É na borda do gráfico mesmo, para ele pegar o gráfico todo. E o mesmo processo. Ó, referência, inserir legenda. Só que não tem gráfico. Ele está na tabela. E se você entrar aqui, tem equação e figura. Então eu vou criar um rótulo novo rótulo. Vou chamar de gráfico. E vou dar um OK. E olha só, ele já aparece gráfico 1. Eu dou 2 pontos. Coloco o nome do gráfico. Evolução, sei lá, XPTO. Ponto, fonte, 2 pontos, próprio. Bom, e dou um OK. Perceba que ele já colocou o nome do gráfico embaixo, porque gráfico é embaixo, e também naquele formato. Se eu colocar um gráfico depois, ele vai chamar de gráfico 2. Se eu colocar um gráfico antes, não importa em que parte do trabalho, e também faça esse procedimento, ele vai transformar aquele no 1, esse no 2 e por aí vai. Ele já põe a numeração para facilitar a tua vida. E vamos aqui ou aqui até antes de tudo aqui, sei lá, vamos colocar aqui em resultados esperados, sei lá, aqui na introdução, vamos nos objetivos específicos, aqui na revisão da literatura, pronto. Vamos colocar aqui, ou no materiais e métodos, vamos colocar aqui uma imagem e fazer o nome da imagem. Então, vou inserir uma imagem, vou pegar uma imagem aqui do computador qualquer. Normalmente, no C2 pontos, Windows, web, qualquer coisa, web, wallpaper, Então, aqui a gente fica com... Ele aparece aqueles fundos de tela, né, do... Como que chama? Do Windows, nessa pastinha. Então, sempre tem uma imagem lá para você usar de teste. Vou diminuir aqui a imagem para ela ficar pequenininha. Também não vou formatar. A gente já viu isso em outras, né, em outra aula. Então, aqui, a imagem, o mesmo procedimento. Vou clicar aqui na imagem, guia referência, no grupo legendas, inserir legenda. Ali, o último que eu usei é gráfico, tá gráfico, eu vou querer agora figura. Eu posso criar um novo rótulo chamado de imagens? Posso, mas figura serve.
Então, ele já dá lá figura 1, 2 pontos, corrida pela tarde, pronto. Fonte, Windows Wallpaper. Acho que tem 2 P's? Não, um P só. Wallpaper. Bom, beleza, ok. Ah lá. Como é imagem, ele também coloca o nome embaixo. Beleza? Então, assim que coloca a legenda. E nesse outro botão aqui, eu vou aumentar aqui para ver se ele aparece, ó. Esse outro botão chama índice, inserir índice de ilustrações, ó. Como eu estava com a caixinha dele mais fechada, ele estava aparecendo só o botãozinho, mas é no mesmo grupo, legendas, da guia referência. Então veja só, criei isso. Quando você coloca desta forma, ele faz igual inserir o título para gerar o sumário, tá? Só que o sumário você vai colocar nesse grupo, como a gente já viu, né? Sumário, a gente vem aqui, como a gente viu na outra aula, personalizar sumário, escolhe o sumário elegante, dá um OK e ele gera para você o sumário com todas as marcações que você colocou o título 1, 2 e 3. Então, título 1 é capítulo, título 2 é tópico, título 3 subtópico. Maravilha. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir aqui nessa linha de baixo e vou colocar aqui, ó, índice de figuras. Vou colocar aqui índice de tabelas. Eu não lembro qual que é a ordem que a BNT dá, tá bom? De figuras, tabelas e gráficos. Eu vou colocar nessa ordem aqui, mais índice de gráficos. Siga o seu orientador, né? Qual que é a ordem que você tem que colocar para fazer. E é um em cada página também, tá? Não é os 3 seguidos. Eu vou fazer os 3 aqui no mesmo lugar, mas é um em cada página. Maravilha. Então, ó, índice de figuras. Eu venho aqui em referência, não é no sumário, é no grupo legenda, inserir índice de ilustrações. Aqui, ó, nome da legenda. Eu estou no figura, vou escolher figura. Dou um OK. Olha só. Como eu não escolhi o estilo elegante, ele ficou feio desse jeito. Né? No tabela eu já vou escolher o elegante. O ideal é que você escolha igual o do sumário lá em cima. Né? Então vamos lá. Aqui, de novo, inserir índice de ilustrações do modelo elegante. Agora sim. E aqui eu vou querer... O que era aqui mesmo? Tabelas. Então, tabela. Ok? Olha lá. Ó. E já pôs as duas. E aqui, o gráfico. Então, inserir índice de legenda, de ilustrações. O modelo já está elegante. Agora eu vou querer os gráficos. Vou dar um OK. E ele cria o dos gráficos também. Como é um em cada página, eu posso vir aqui e inserir página, quebra de página. Venho aqui no antes deste. Inserir quebra de página. E pronto, agora eu tenho um em cada página. E na página anterior. E como vocês fizeram, né, a atividade, o sumário está com numeração romana, minúscula. Né? Então, aqui, ó, romano minúsculo, romano minúsculo, romano minúsculo. E o trabalho, né, começa na página 1 com numeração ordinal, aqui, bonitinho, que é a seção 3, né, que é o último trabalho que vocês fizeram. Então, com isso, a gente encerra as partes mais importantes do Word, que nós vimos. Né? A parte de formatação, a parte de aplicação de estilos, a parte de quebra de seção,
para fazer numerações de páginas diferentes dentro do mesmo trabalho, e a parte de inserção de gráficos e tabelas e imagens, e nomear isso, colocar legenda e gerar o índice tanto dos títulos, 1, 2, 3, como das legendas. Com isso, ou com essas aulas, você pode dizer que você tem aí um Word intermediário quase avançado, conseguindo realizar todas essas coisas que você aprendeu nessas aulas aqui comigo. Tá bom? Pode deixar seus comentários aqui embaixo no canal. Pode também entrar em contato. Na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp e tudo mais, e a gente vai conversando, e que eu puder lhe ser contribuição, serei. Tá bom? Um grande abraço. Lembra do like, lembra da inscrição, lembra de deixar um comentário. Beijo no coração.